Boa tarde de novo. Eu resolvi trazer aqui um pouco do manejo clínico do chikungunya. Acho que é fundamental que, nesse momento que está começando a aparecer os casos, assim, ficando mais evidentes, né, o aumento do número de casos no estado, especialmente considerando que a gente também já tem muitos casos de dengue, vai ser natural que no nosso dia a dia, na prática clínica, vão aparecer dúvidas, né, de como manejar essas duas infecções. Até porque, às vezes, o diagnóstico diferencial não é muito simples também, né? Então, acho bem pertinente que a gente fale um pouco mais sobre a chikungunya, porque ela tem algumas características mais específicas da doença, do manejo clínico. Então, a ideia foi trazer um pouco disso e apontar para vocês também algumas coisas que tem no manual do Ministério. O manual foi lançado agora no final do ano passado, ele está bem completo, o manual com várias informações interessantes sobre o manejo da doença. Eu vou trazer algumas coisas dele aqui também nessa discussão com vocês. Bom, e vou falar isso no final da discussão, a gente abre para poder olhar perguntas, fazer alguns comentários a mais que forem necessários, tá? Bom, então, assim, a chikungunya, só para já trazer um pouco, desde que essa doença foi descrita, né, basicamente ela classicamente é entendida como uma doença infecciosa aguda. Eu tenho início súbito de febre, a febre muitas vezes é uma febre importante, febre alta mesmo. Chama atenção no quadro da chikungunya o acometimento articular. Isso, embora outras doenças infecciosas também vão trazer artralgia, na chikungunya essa artralgia realmente é importante, né? O paciente com muita frequência vai apontar os locais que estão doendo no corpo. Diferente de outras doenças infecciosas, que o paciente acaba tendo uma dor mais geral, assim. Na chikungunya chama muita atenção o acometimento articular, tanto pela intensidade dele, também pelo número de articulações envolvidas, né? Então, desde que a doença foi descrita, classicamente, era uma doença febril, que acomete articulações, geralmente mais de uma articulação, uma doença poliarticular. A dor é tão importante que ela chega a ser imobilizante, né? Inclusive, o nome da doença chikungunya tem a ver com isso, né? E essa dor é tão importante que acaba prejudicando o sono do paciente. Essas articulações, elas, além de doerem, com muita frequência também tem edema associado. E uma outra característica que é bem particular da chikungunya em relação às outras arboviroses é a possibilidade dela persistir por meses. Então, é uma doença que, via de regra, é uma doença febril, que vai ter uma fase aguda, mas que ela pode durar durante meses, podendo ter vários períodos de recidiva. Então, essas características tornam a chikungunya uma infecção bem peculiar em relação às outras arboviroses. Esse é o manual do Ministério da Saúde, né, que foi lançado agora no final de 2024. Em relação ao manual anterior, o que ele trouxe de modificação, de novo, é que ele resolveu dividir a chikungunya agora em relação às manifestações clínicas, e eu vou comentar isso, nas manifestações clínicas articulares e das extra-articulares. Anteriormente, era entendido como uma chikungunya atípica, quando apareciam outros casos diferentes do clássico, de febre e artralgia. E o manual trouxe agora essa informação, que é importante fazer essa divisão, e eu vou mostrar para vocês depois, porque justamente os quadros extra-articulares são os quadros que estão mais associados às piores evoluções, inclusive os casos de óbito, né? Então, o Ministério traz isso, chama atenção para a manifestação extra-articular, trouxe também fluxogramas de manejo, isso ajuda muito a entender como vai manejar o paciente, especialmente em relação à medicação. Atualizou bastante sobre quais medicamentos são mais indicados para tratamento da dor no chikungunya. Vocês vão ver que, de acordo com a fase clínica, vai ter uma droga mais ou menos indicada para esse manejo. Trouxe também orientações sobre como a chikungunya, considerando a possibilidade da doença vir em surtos, né, como a gente sempre espera, como é que os diferentes níveis de atenção à saúde vão poder manejar isso. E também, de forma importante, trouxe atenção para como é que vai ser manejado os casos graves. Porque, na verdade, a ideia é trazer a ideia de que chikungunya, assim como dengue, também complica. Também tem caso grave e também pode evoluir para o óbito. Então, aquela ideia que se tinha anteriormente de uma doença mais benigna, tranquila, que simplesmente vem com dor articular, na verdade, a gente sabe hoje em dia, com cada vez mais evidências, que é uma doença que tem manifestações
extraarticulares. Essas manifestações podem ser importantes, pacientes descompensam seus quadros clínicos de base e isso pode acabar levando para o óbito. Então, o manual traz uma orientação específica sobre isso. Bom, então, detalhes clínicos da chikungunya, que eu acho interessante trazer e que está bem descrito no manual, é que é uma doença com potencial sintomático muito grande. Então, muitas pessoas, de fato, são sintomáticas, né? Os números mostram que até 70% das pessoas infectadas apresentam sintomas. Isso é importante a gente imaginar, porque quando eu tenho muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, isso vai gerar, né, uma sobrecarga no serviço de saúde, porque muita gente vai procurar, porque a dor é muito importante. Então, esse conhecimento de que a doença, na maioria das vezes, vai trazer sintoma é importante para a gente. Então, mais da metade das pessoas infectadas vão ter sintomas da doença. E, por isso, eu tenho esse risco de epidemias, essa sobrecarga nos serviços. É uma doença que pode se apresentar em 3 fases. Essas fases podem apresentar, o paciente pode ter todas as 3 fases mesmo, e a gente perceber a evolução de uma para outra. Eventualmente, o paciente pode chegar numa das 3 fases. Então, não necessariamente o paciente na fase crônica procurou atendimento na fase aguda, pós-aguda. Então, essas 3 fases, é importante a gente ter a noção da definição delas, porque o tratamento muda um pouco, tá? Bom, a fase aguda da chikungunya é entendida como aquela fase do início dos sintomas até 2 semanas de doença, 14 dias do início do quadro clínico. A fase pós-aguda é aquela fase de doença que o paciente vai persistir com sintomas, né? Depois de 2 semanas do início da doença e vai durar até 3 meses, 90 dias. E a gente entende como chikungunya crônica, os quadros clínicos vão se manifestar por mais de 3 meses de doença. E a fase crônica, ela é comum, assim, mais ou menos metade dos pacientes evoluem para a fase crônica. E tem trabalhos que mostram que tem pacientes que, acompanhados por mais de 5, 6 anos, ainda apresentando quadros de dores, seja de forma contínua ou intermitente. Então, essa é uma infecção que tem essa particularidade, a possibilidade de desenvolver quadros mais duradouros. Isso vai gerar uma sobrecarga aos serviços de saúde. O paciente fica voltando aos serviços, porque o quadro que inicialmente tinha melhorado acaba piorando de novo. Muita gente, às vezes, até acha assim, doutor, eu tive dengue, essa dengue nunca mais me largou, porque a pessoa ficou doente, supostamente achando que era dengue, melhorou, de repente volta um quadro parecido com dengue de novo, e quando você vai investigar bem, na verdade não é dengue, foi chikungunya desde o início, que é uma doença que tem essa característica de poder voltar, de ter recidivas da doença nas fases pós-aguda ou crônica. Então, assim, aqui é só para ilustrar um pouco isso. A chikungunya, então, ela pode ser entendida como uma doença dessas 3 fases, aguda, pós-aguda e crônica. Além disso, a chikungunya pode se manifestar com sintomas extraarticulares, tanto na fase aguda quanto pós-aguda, eventualmente até crônica, mas é mais comum na fase aguda e pós-aguda. Sintomas extraarticulares, eu vou comentar um pouco depois, vários órgãos, sistemas podem ser acometidos, ou diretamente pelo vírus, ou através de uma resposta inflamatória sistêmica causada pelo vírus que vai afetar órgãos. Ou pacientes que têm doenças de base acabam descompensando por causa da chikungunya. E também temos o entendimento da chikungunya, que seria a chikungunya grave. Seria aquela chikungunya que manifesta sinais e sintomas de falência em algum órgão ou sistema. Então, esse é um olhar relativamente novo sobre a chikungunya. É interessante que a gente comece a ver dessa forma, que ela tem fases, e além das fases, ela tem manifestações extra-articulares e também uma forma grave da doença, que às vezes chega muito parecida com uma dengue grave, por exemplo, né? Bom, falando um pouco sobre cada fase, a fase aguda, que é essa fase que vai durar em torno de 2 semanas, é uma fase de uma doença febril, de início súbito. A febre não precisa estar presente em 100% dos casos. A gente sabe que crianças, recém-nascidos, idosos, eventualmente podem ter quadros afebris, né? Mas, via de regra, uma doença febril, que é de início súbito, e vai vir acompanhado de poliartralgia na maioria das vezes. As articulações acometidas podem ser tanto as pequenas quanto as grandes articulações. Além disso, é comum que o paciente apresente um quadro de cefaleia, fadiga e pode apresentar também exantema. E o exantema na chikungunya é um exantema bem particular também,
comparado com as outras arboviroses. Assim. A gente sabe que dengue, chikungunya e zika, todos podem apresentar seus exantemas, mas a chikungunya é a que mais manifesta exantema das formas mais diversas possíveis. Né? Bom, então, assim, a febre da chikungunya, como eu comecei a falar, é uma febre que pode ter vários padrões, ou seja, de febre contínua ou febre intermitente, mas, via de regra, é uma febre que não dura muitos dias. A dengue, por exemplo, é uma doença infecciosa que pode ter uma febre até de uma semana, eventualmente. A chikungunya costuma ser uma febre um pouco mais curta, 3 a 5 dias. E a chikungunya não tem aquele padrão que a dengue tem, onde a defervescência do quadro se acompanha de uma possibilidade de piora clínica. A chikungunya não tem essa relação com a defervescência. E, mais uma vez, lembrando que alguns grupos de pessoas podem não apresentar febre, como, por exemplo, idosos ou crianças. O exantema na chikungunya, como eu estava falando, é um exantema que tem uma característica de assumir um certo polimorfismo. Ou seja, eu posso ter várias manifestações diferentes de exantema. Eu posso ter exantema maculopapular, vésico bolhoso, eu posso ter exantemas numa só parte do corpo ou generalizados, tá? Esse exantema geralmente começa a aparecer a partir do 2º, 3º dia de doença. Ele pode acometer face, mãos, pés, palma da mão, planta dos pés, assim como acontece na dengue, por exemplo. A descamação é frequente também de acontecer. E o prurido pode estar presente também. Não é tão comum como na dengue, mas ele pode estar presente aí até em 1/3 dos casos. Então, só para pontuar mais uma vez, que o exantema na chikungunya é uma coisa que, às vezes, é uma pista interessante de diagnóstico, embora as outras doenças também tenham, mas, entre elas, a que mais aparece com exantemas diferentes é a chikungunya. E, eventualmente, até doença de mucosa. A chikungunya das arboviroses é a que mais tem possibilidade de apresentar, por exemplo, afta ou úlceras orais. Bom, outras manifestações que a chikungunya pode ter é de conjuntivite, alterações inflamatórias de cartilagem, as condrites, então, eventualmente, o paciente vai queixar de dores, inclusive pavilhão auricular. Adenomegalia pode aparecer e também manifestação de trato gastrointestinal, especialmente diarreia. Então, esse quadro todo ele pode aparecer nas primeiras 2 semanas de doença, configurando a fase aguda. Aqui algumas fotos, inclusive estão presentes no manual, para mostrar um pouco como é que esse exantema pode ser bem distinto. Né? Então, eu tenho exantemas maculopapulares, às vezes restrito a um segmento do corpo, acomete palma da mão, às vezes o exantema é mais difuso. Eu posso ter aqui, na verdade, um exantema mais na forma vésico-bolhoso, parece ser um pouco mais comum em criança. Eu posso ter descamação, palma e planta dos pés, ou mesmo no corpo todo, e a presença de úlceras orais também pode acontecer, ou mesmo na língua. A artralgia, que eu estava comentando na fase aguda, da chikungunya, embora também na fase pós-aguda, é uma artralgia geralmente poliarticular e simétrica. Essa é uma outra manifestação interessante da doença. Os locais mais acometidos são as mãos, os pés, os punhos, tornozelo, ombro e joelho. Essa artralgia é muito importante. O paciente costuma procurar atendimento de tanto que dói. É uma dor que leva ele a ficar mais quieto. Às vezes, o serviço é até providencial, uma cadeira de roda para o paciente, porque, de fato, é uma dor realmente muito importante. Assim. Chega a ser até incapacitante em alguns casos. E, como eu disse no início, é uma dor que o paciente vai te apontar onde dói. Diferente da dengue, que é assim, me dói o corpo inteiro, por exemplo. Eu estou com uma dor aqui na parte de trás, região lombar, então a dengue é uma coisa mais difusa. Na chikungunya, o paciente vai localizar. A minha dor é aqui no quadril do lado direito, a minha dor é aqui no meu joelho, no meu punho. Ele consegue localizar com mais precisão aonde que dói. Com muita frequência, essa artralgia se acompanha de edema. Esse edema pode ser um edema da articulação mesmo, edema articular, ou um edema que se estende, um edema periarticular. Porque é uma doença que pode tanto causar artrite, como inflamação periarticular, como tenossinovite também. Então, o paciente vai apresentar com muita frequência, como eu estava dizendo, edema, e esse edema costuma ser simétrico também. Além dessa
artralgia, o paciente também, assim como na dengue, vai dizer que, com muita frequência que está com uma dor constante no corpo, uma mialgia generalizada. Na fase pós-aguda, bom, esse paciente da fase aguda, ele pode apresentar uma remissão desse quadro com tratamento, né, ou esse quadro pode persistir por mais do que 2 semanas. E aí, quando isso acontece, a gente entende que ele entrou agora na fase pós-aguda. Essa fase pós-aguda é relativamente frequente, né? Pelo menos metade dos pacientes vão apresentar. Então, de 45% a 75% dos casos evoluem para a fase pós-aguda. Então, é relativamente bem frequente mesmo. Geralmente, nesse momento, o paciente já não tem mais febre. Então, a febre terminou lá na primeira semana, na maioria das vezes, e o que vai persistir é a dor e o edema articular quando tem. No entanto, eventualmente, durante a fase pós-aguda, que vai durar aí, né, da segunda semana até o 3º mês de doença, o paciente pode apresentar novos picos de febre, novos momentos de efervescência, assim como também pode ter novos momentos de quadros de rash cutâneo. Isso torna o quadro, às vezes, um pouco difícil da gente perceber e entender que se trata de chikungunya de novo, na verdade. Geralmente, a pista é quando a dor articular é frequente, né? E aí o paciente, diante de um quadro de dor articular, volta a fazer febre, volta a ter um rash cutâneo. É só para a gente entender que isso faz parte do quadro pós-agudo, não necessariamente é uma outra doença acontecendo, né? Uma outra característica é que na fase pós-aguda não necessariamente são as mesmas articulações envolvidas. O paciente, às vezes, vai ter novas articulações, dor em novos locais que ele não tinha tido antes ainda. A fase pós-aguda, assim como a aguda, pode ser oligo ou poliarticular. E o que chama também a atenção durante a fase pós-aguda toda é o padrão flutuante. Isso é muito característico da chikungunya. O paciente tem períodos de melhora da dor. Ele está tratando a dor, melhora, fica bem, de repente volta a aparecer de novo, melhora, volta de novo. Então, lembrem-se disso quando estiverem diante de pacientes com queixas de dores crônicas, se pode se encaixar num comportamento desse, né, de um padrão mais flutuante. A dor na fase pós-aguda é uma dor com características de artralgia inflamatória. Então, é aquela dor tipicamente que piora após repouso. Então, o paciente dorme, quando ele acorda de manhã, ele começa a sentir dor. E outra característica interessante é a rigidez matinal, como acontece às vezes em algumas outras artrites, né? Mas é bem típico na fase pós-aguda essa característica de dor inflamatória. Isso ajuda também a gente pensar que o paciente está diante dessa fase. Esse quadro de dor na fase pós-aguda, até pelas próprias características da dor, de ser contínua ou mesmo intermitente, aparecendo o tempo todo, com alguma frequência o paciente começa a desenvolver quadros também de alteração do humor, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, uma queixa de uma fraqueza constante e frequente também. Nesse momento da fase pós-aguda, pode começar a aparecer uma outra característica da chikungunya, que é a chamada dor neuropática. Na fase pós-aguda, ela é relativamente frequente também. O que seria a dor neuropática? O paciente começa a referir dores em locais do corpo em que você não vê uma lesão muito evidente. E essa dor, muitas vezes, é descrita de formas distintas, como formigamento, agulhada, sensação de dormência. Às vezes é um prurido muito intenso num local que não tem lesão evidente. Como acontece, por exemplo, na neuralgia pós-herpética, né? O paciente melhora das dores e naquele local fica, às vezes, um desconforto mais duradouro, assim. Então, a dor neuropática é uma característica também que acontece nas fases pós-aguda e crônica, como eu vou comentar. E é importante reconhecer essa dor no quadro clínico, porque ela vai ter um tratamento um pouco diferente do tratamento da própria dor do paciente, né? Bom, outra coisa que está bem descrita na fase pós-aguda é a possibilidade de aparecer áreas de alopécia. Uma coisa interessante sobre a dor neuropática é que existem várias formas de você avaliar a dor neuropática, tanto no sentido da intensidade dela, quanto para saber, será que realmente é uma dor neuropática que está acontecendo aqui? Então, o manual até traz esse questionário, é um questionário interessante, muito prático, bem acessível na internet, mesmo no manual, que é o DN4, que é um questionário para diagnóstico de dor neuropática. Então, são feitas algumas séries de perguntas para o paciente, são 10 perguntas, na verdade,
Dessas 10, 7 tem a ver com avaliação de sinal clínico, né? E sintoma, na verdade, e 3 tem mais a ver com exame físico. Então, nós vamos perguntar para o paciente se a dor que ele sente é na forma de uma sensação de queimação, se é uma sensação de frio intenso naquele local, se ele sente choques elétricos, se está formigando, se tem sensação de picada ou dormência, se tem coceira no local. E cada uma dessas respostas a gente vai assinalando, né? No exame físico, a gente vai fazer testes, né, com algum material pontudo, né, assim, para ver qual é a sensibilidade dele à picada. Vamos fazer também um teste de sensibilidade tátil mesmo e um teste de sensibilidade com algum material que você possa esfregar, por exemplo, algodão, ou, enfim, até uma esponja assim pode ser feito, que é um teste de fricção. Enfim, para cada um desses respostas positivas é um ponto. E se o paciente tiver 4 ou mais pontos nesse questionário, você pode dizer que ele tem uma dor neuropática associada. Então, é um questionário bem fácil de usar e que no dia a dia, na prática clínica, ajuda muita gente a fazer diagnóstico e entender que aquele paciente talvez precise de um remédio especial para isso, como depois eu vou mostrar para vocês. Bom, e aí o paciente na fase pós-aguda, ele pode ter remissão dos seus sintomas, melhorar, ou essa doença fica prolongada por mais de 3 meses. E aí a gente vai poder entender que ele está agora já na fase crônica. Então, a definição da fase crônica é a persistência desse quadro musculoesquelético por mais do que 3 meses. A fase crônica, então, o paciente como é que a dor se manifesta na fase crônica? É muito parecida com a fase pós-aguda, assim. Ele tem uma dor que é intensa, é incapacitante, ela pode ser contínua, ela pode vir também de uma forma mais flutuante, ela também vem com edema associado, vem com rigidez matinal. É comum que o paciente piore após ficar por um período de repouso, como, por exemplo, o sono. E, nesta fase, agora, existe um risco do paciente evoluir para uma erosão articular. Tanto é que a gente depois vai ver que pode ser interessante fazer um raio-x lá na frente para tentar detectar essa complicação. Na fase crônica, é mais frequente ainda esses sintomas relacionados a uma dor crônica, né? Então, distúrbios do humor, ansiedade, depressão, distúrbios do sono. O paciente começa a ter dificuldade de concentração, às vezes até lapsos de memória. Então, a gente vê, fazendo parte do quadro clínico dessa dor crônica, essas alterações assim, menos específicas. Na fase crônica, a dor neuropática também pode estar presente, um pouco menos comum do que na fase pós-aguda, pelo menos 20% dos pacientes vão ter dor neuropática, e parece que alguns fatores favorecem a evolução para a fase crônica, né? Então, paciente do sexo feminino tem um risco maior, paciente que é acometido por chikungunya numa idade superior a 45 anos, paciente que na fase aguda tem uma dor muito intensa e tem um edema importante das articulações acometidas, também acaba tendo um risco maior de evoluir para a fase crônica. Pacientes que na fase aguda têm cargas virais bem elevadas, embora isso não seja relevante para a gente na hora do diagnóstico, mas os estudos mostram que parece que quanto maior a carga viral inicial, maior risco para evoluir para a fase crônica. E pacientes que têm a sorologia positiva e IgM por mais tempo também parece ter um risco maior para evoluir para a fase crônica, tá? Então, só alguns detalhes que os estudos mostram para a gente, quem que parece complicar mais com a fase crônica. Bom, então, assim, essas 3 fases são as fases bem clássicas da chikungunya. A gente vai lidar no dia a dia com os pacientes nessas fases, né? Lembrando que o paciente não necessariamente passa de uma fase para outra, ele pode estar na fase aguda, melhorou, fica super bem, depois de algum tempo ele começa a ter dor de novo, né? Ou um paciente que às vezes não procurou atendimento na fase aguda, a dor não foi exatamente muito importante, ou ficou tomando remédio, se automedicando, a coisa foi passando, até que ele procura atendimento já com 3 meses de dor, já na fase crônica. Isso é importante a gente conseguir diferenciar, porque o tratamento vai ser diferente, né? E eu vou comentar isso com vocês depois. Então, assim, diferenciar as fases é muito importante. Outra coisa muito importante de chikungunya é entender que é uma doença que vem também, muitas vezes, com manifestações extraarticulares. Então, além da questão da febre, da astenia, da mialgia e da artralgia, o paciente pode ter manifestações extraarticulares que, na maioria das vezes, dos casos graves, são essas manifestações que vão chamar atenção para o risco de evolução para um quadro mais grave, tá? Quando é que essas manifestações aparecem? Ou seja, quando é que eu preciso ficar mais atento a isso?
no início da doença, primeiras 2 semanas, e também na fase pós-aguda ela pode aparecer. Então, é mais na fase aguda, mas também na fase pós-aguda. Quando o paciente tem uma manifestação extracutânea, não necessariamente ele vai ter também uma manifestação de artralgia associada, o que torna, às vezes, a coisa um pouco mais complicada. Um paciente pode chegar para a gente com uma manifestação extraarticular pura. Por exemplo, um paciente que chega com um quadro de síndrome de Guillain-Barré e não teve uma história clássica de artralgia, poliartralgia no início da doença. Então, ele teve um quadro infeccioso inicial, que foi oligossintomático para ele, e daí a 2 semanas, 10, 14 dias, desenvolveu um quadro neurológico associado. E aí você vai fazer o diagnóstico, é uma síndrome de Guillain-Barré, vai coletar o líquido, vai concluir que vai atrás de doenças infecciosas prévias e vai entender depois que teve ali uma chikungunya. Quer dizer, é uma doença que ninguém pensou, porque não teve artralgia, importante. Quando chegou na fase de manifestação extraarticular, não tinha artralgia associada, e, na verdade, era chikungunya que continuava acontecendo e trouxe essa manifestação extraarticular. Ou seja, essas manifestações podem vir junto com as dores ou separado. Então, as manifestações extraarticulares podem ser causadas pelo próprio vírus, efeito direto dele mesmo, ou por uma tempestade de citocinas inflamatórias, né? A presença do vírus no corpo vai gerar uma resposta imunológica, um padrão de resposta inflamatória, e essas substâncias inflamatórias, né, citocinas, acabam, às vezes, afetando órgãos diferentes. Então, eu posso ter quadros pulmonares, eu posso ter descompensações cardíacas, miocardite, pericardite, eu posso ter hepatite, pancreatite, o paciente pode desenvolver quadros neurológicos, eu comentei do Guillain-Barré, mas também meningoencefalite, neurite óptica, é uma outra coisa já descrita, quadros urinários com descompensação renal, o paciente evolui com nefrite intersticial aguda ou necrose tubular aguda e faz um quadro de lesão renal aguda, por exemplo. Pacientes podem evoluir com distúrbios de coagulação, especialmente CIVD, coagulação intravascular disseminada, ou seja, uma questão bem grave. E pacientes podem evoluir com quadros sépticos semelhante ao que acontece na dengue, né? A dengue tem a fase de choque da dengue, que é uma fase semelhante à sepse bacteriana, né, pelas suas manifestações, e a chikungunya também pode evoluir dessa forma, mais comumente na fase aguda dela. Então, assim, o manual traz isso de uma forma mais evidente para chamar a atenção de que a chikungunya pode evoluir com gravidade e manifestações em diversos órgãos e sistemas. Temos que ficar atento a isso. Muitas vezes a gente vai analisar um caso de uma doença e não está pensando que está relacionado à chikungunya que a pessoa teve há 1 semana, 10 dias atrás. Tá? Então, só para lembrar que as coisas podem estar associadas e o paciente está agora na fase pós-aguda da doença. Tá? E a chikungunya grave, na verdade, como eu estava comentando, ela vem muito na manifestação extraarticular, mas basicamente o que é? Todo paciente com chikungunya, né, com uma suspeita de chikungunya, que apresenta manifestação de uma insuficiência de pelo menos um órgão ou sistema. Então, ele vai ter isso clinicamente ou laboratorialmente. Ou seja, o paciente com chikungunya que você está lá atendendo, de repente, nos exames dele, laboratoriais, ele está lá com uma creatinina de 3,5, por exemplo, ou seja, está com uma lesão renal aguda, esse paciente tem chikungunya grave e deve ser manejado como tal. Se o paciente está com chikungunya e manifesta um quadro de insuficiência orgânica, começou a ter dispneia, queda de saturação, por exemplo, ou está com uma dor abdominal importante, você faz o exame laboratorial e está lá transaminases de 300, 400, esse paciente tem uma hepatite, ou o paciente está com um quadro de uma pneumonite ou uma pneumonia, ou alguma outra manifestação pulmonar do chikungunya, pode ter edema agudo de pulmão, por exemplo, pode evoluir com derrame pleural, mesmo PEP. Então, assim, a chikungunya grave vai ser definida como uma manifestação grave, clínica laboratorial, num quadro suspeito ou confirmado de chikungunya. Tá? A chikungunya grave pode se manifestar mesmo sem artralgia. Então, vou chamar a atenção para isso mais uma vez. Eu não preciso ter artralgia para pensar em chikungunya, embora seja um sinal bem clássico dessa doença, mas não é necessário existir para eu considerar aquele quadro como um quadro de chikungunya. Isso significa que, diante de uma situação epidêmica de chikungunya, uma pessoa chega no atendimento com um quadro febril e outras manifestações e a artralgia não é tão importante,
ainda assim vocês deveriam pensar em chikungunya também, porque epidemiologicamente está acontecendo. E muitas vezes as pessoas podem chegar sem artralgia como manifestação clínica, né? Bom, quem é que complica mais com o chikungunya grave? Recém-nascido, idoso e os pacientes com comorbidades. Isso significa que essa população, quando chega com chikungunya para a gente, ou a gente está suspeitando que as pessoas têm, eu vou ter que ter um olhar um pouco diferenciado, porque a chance de complicar é um pouco maior, tá? Por exemplo, pode ser que eu precise rever essa pessoa várias vezes, pode ser que eu precise fazer exames laboratoriais com mais frequência para poder pegar um pouco alguma manifestação de que está evoluindo para gravidade, no caso. Bom, e chikungunya, embora a artralgia seja uma coisa que chama muita atenção, como eu disse, muitas vezes vem sem artralgia, às vezes vem sem febre, e a gente vive cenários epidemiológicos com vários arbovírus circulando ao mesmo tempo. Então, é importante sempre ter em mente que chikungunya, dengue, zika, são arbovírus que estão circulando, né, de uma certa forma, em conjunto, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa em um, a gente acaba pensando, às vezes, no outro também. E esses quadros clínicos se assemelham em muitos pontos, né? São quadros febris agudos, vem com cefaleia, vem com racho cutâneo, vem com dor generalizada. E cada uma dessas, às vezes, chama atenção alguma coisa no quadro clínico, né? Mas a verdade é que não tem nenhum sinal que seja, vamos dizer, patognomônico de uma doença ou de outra, né? Talvez a hipercromia que acontece na região nasal da chikungunya a gente não vê nas outras coisas, mas também não é muito comum. Então, não vamos nem nos ater a isso. Mas a verdade é que não tem nada que seja muito patognomônico, tá? Então, se a gente vai analisar cada uma dessas 3 infecções, especialmente dengue e chikungunya, são as mais prevalentes para a gente, as que mais se confundem, né? O que a gente pode ver de um pouco diferente entre um e outro por exemplo, a febre, até comentei um pouco lá no início. A febre, a chikungunya, costuma ser uma febre um pouco mais curta do que na dengue, né? A dengue tem a possibilidade de uma febre ser mais duradoura. Às vezes dengue, a febre vai por 7, eventualmente até 10 dias, assim, né? Mas 7 dias até vai, muitas vezes, né? A chikungunya costuma ser uma febre mais curta, né? Então, a febre é uma coisa que tem um pouco diferente. Outra diferença é o exantema, né? O exantema da dengue é o exantema maculopapular, né? Ele tem distribuição também universal, então tronco, membros, pode pegar fácil. O exantema da dengue descama, tem prurido. O exantema da chikungunya também pode ser desse jeito, igualzinho, mas ele com alguma frequência vem com outras lesões, às vezes vem com lesões bolhosas, vem com úlcera, essas lesões podem vir com hipercromia. Então, as lesões de mucosa, úlceras orais. Então, quando o paciente tem essa alteração de morfologia de racho cutâneo, comecem a ficar mais ligados, que talvez seja um quadro mais caminhando para a chikungunya do que para a dengue, por exemplo. Então, o exantema ajuda, às vezes, a gente nesse sentido. Mialgia e artralgia, as duas doenças vão ter, mas a artralgia na chikungunya é muito mais intensa, ela é muito mais poliarticular. Na dengue, ela é menos importante, né, na intensidade, e ela acomete, às vezes, 1 ou 2 articulações, assim. E outra diferença é que na dengue o paciente descreve a dor mais difusamente, e na chikungunya o paciente aponta o dedo. Ó, dói aqui, dói aqui, dói ali. É uma dor mais localizada, assim, além de ser mais intensa. Além disso, na chikungunya, a dor, às vezes, articular, vem com mais frequência com edema. E a dengue pode vir, mas é menos frequente isso. Dor de cabeça, alteração conjuntiva, pode acontecer nas duas, não tem muita diferença, discrasia sanguínea, o risco de óbito, aí vamos chamar atenção para isso. Até pouco tempo atrás, a gente só pensava em óbito na dengue, não é verdade. Chikungunya também pode evoluir para o óbito, tá? Então o risco é semelhante, tem que ter esse pensamento. Acometimento neurológico, as duas podem dar, a chikungunya dá bem mais do que a dengue, então quadro de encefalite, meningoencefalite, mielite transversa, anelite óptica, Guillain-Barré, tudo isso é mais frequente na chikungunya do que na dengue, né? Leucopenia, todas as duas parecem dar assim, com a mesma frequência. No entanto, chama muita atenção na chikungunya a linfopenia. Na verdade, das 3 doenças, a linfopenia mais drástica é a da chikungunya. Isso é um dado laboratorial também bem interessante, assim, que não é patognomônico, né? A gente sabe que as infecções viróticas podem ter linfopenia, mas na maioria das vezes as infecções viróticas elas vão ter, né, uma leucopenia com uma linfocitose.
na maioria das vezes, né? Ou linfócitos normais. A chikungunya, com muita frequência, vem com linfócitos bem diminuídos, assim. Então, chama atenção isso nesse quadro. A trombocitopenia, né, a plaquetopenia, pode aparecer nesse chikungunya também, embora seja um quadro muito mais marcante da dengue, né, e pouquíssimo presente na zika, na chikungunya ela pode aparecer. A gente pode ter paciente com plaquetopenia, inclusive com sangramento. Às vezes, o paciente é com petequia no atendimento, porque teve sangramento cutâneo. Então, a plaquetopenia pode estar na chikungunya, tá? Ela não diferencia a dengue por isso, não. Eu acho que o diagnóstico diferencial mais importante são essas três, embora é claro, gente, que dentro do contexto que eu vivo, eu posso ter quadro, o paciente chega com cefaleia, articular, mialgia, eu posso, dentro de uma situação epidemiológica favorável, pensar em outras infecções, leptospirose, né? A depender de onde eu vivo, ou mesmo hantavirose, febre maculosa, febre tifoide, enfim, eu posso ter infecções bacterianas mais diversas. Então, o diagnóstico diferencial, obviamente, é amplo, que é uma diagnóstico diferencial para doenças febris agudas. Mas com mais frequência, o que confunde mais a gente é o diagnóstico diferencial entre as arboviroses mesmo, né? Com mais frequência. Mas se a Chancherê, por exemplo, estiver tendo com mais frequência alguma outra doença, claro que também tem que levar em consideração essa possibilidade, né? Bom, então, dito isso, vamos pensar como é que, diante de um caso de chikungunya, eu classifico e vou começar a manejar esse caso, né? Então, assim, um caso suspeito de chikungunya é aquele caso que tem um paciente com febre, uma artralgia, podendo estar com artrite ou não, que não é explicado por outras causas, né? E esse paciente está numa área que tem transmissão de chikungunya ou frequentou uma área de transmissão nas últimas 2 semanas. Isso é interessante para a gente pensar num caso suspeito de chikungunya, tá? Lembrando que, eventualmente, o paciente não tem febre, eventualmente a artralgia não é muito importante, tá? E, eventualmente, o paciente vai chegar já com manifestação grave de alguma forma. Então, se vocês começarem a ter muito caso de chikungunya, por exemplo, o paciente chega lá, um vozinho no hospital, com insuficiência respiratória, por exemplo, ainda que no quadro clínico dele inicial não tenha manifestação clássica de artralgia, febre, lembre que é uma possibilidade, tá? Bom, diante disso, com esse caso suspeito, eu vou pensar, bom, se meu paciente tem chikungunya, né, classicamente, febre, poliartralgia e tal, ele tem chikungunya mais manifestação extra-articular, ou esse paciente tem a chikungunya grave, que é o paciente que já chega com insuficiência clínica ou laboratorial de algum órgão ou sistema. Então, é importante vocês colocar esse paciente em um desses 3 grupos para ajudar no manejo e também priorizar algumas situações para esse paciente não complicar ainda mais. Diante de um paciente que chegou com chikungunya e que não tem manifestação extra-articular, nem está grave, meu próximo passo é entender, bom, ele está na fase aguda, pós-aguda ou grave, porque isso vai ditar para mim como é que eu vou tratar esse paciente, tá? O tratamento do quadro álgico muda um pouco se eu estiver na fase aguda, pós-aguda e crônica. Esse é o primeiro motivo da importância de dividir. E o segundo é lembrar que esse paciente na fase aguda e pós-aguda, ele pode complicar. Então, eu preciso orientá-lo sobre isso. Geralmente, esse chikungunya, o paciente é manejado ambulatorialmente, na maioria das vezes, né? Salvo nos casos que tem uma manifestação extra-articular importante ou chegou grave. Mas, na maioria das vezes, ele vai ser manejado ambulatorialmente. Então, ele precisa entender que, se ele apresentar alguns sinais e sintomas, ele deveria retornar para o atendimento, né? Começou a ter evidência de dor em algum local que não estava tendo, mudou esse padrão da dor articular dele, começou a ter dor abdominal, a dor de cabeça piorou, começou a ter falta de ar. Então, assim, são sinais que eu preciso orientá-lo a procurar o atendimento para poder ver se está aparecendo uma complicação, né? Ou está evoluindo para a gravidade da doença. Então, a primeira coisa é situá-lo, quando é um caso de chikungunya clássica, nas fases aguda, pós-aguda e crônica, tá? Bom, se ele tem manifestação extra-articular, eu tenho que entender que manifestação é essa para eu entender a gravidade ou não disso. Ou então, qual o risco que esse paciente tem, né? Então, uma coisa é um paciente com uma manifestação extra-articular, por exemplo, menos problemática. Às vezes ele está ali com um quadro de uma conjuntivite um pouco mais importante, assim. E outra coisa é um paciente que está com uma hepatite, né? Às vezes ele precisa ficar internado por conta disso. Então, diante de manifestações extra-articulares, com alguma frequência, nós vamos precisar de usar exames laboratoriais, com alguma frequência, né? No caso de chikungunya clássica, eventualmente a gente nem vai precisar, mas eu vou comentar, quando a gente pede exame laboratorial, o que eu espero encontrar na chikungunya clássica. Mas na chikungunya extra-articular, eu preciso de exame laboratorial, porque eu tenho que entender se esse local acometido
está trazendo um comprometimento desse meu paciente, de forma importante ou não, né? Bom, aí vocês vão ver no manual que você tem várias manifestações, eu já comentei um pouquinho sobre isso, né? Então, tem manifestação renal, pulmonar, hepática, cardíaca. Então, fiquem atentos a isso, né? Pacientes que parecem suspeitos de chikungunya, que estão cansados, tem uma alteração na ausculta cardíaca, estão muito taquicárdicos, estão referindo dor precordial, você vai fazer uma oximetria, ele está desaturando, então tem que ficar atento a essas manifestações extraarticulares para esse paciente ser classificado dentro desse contexto, né? Porque extraarticular pode complicar. E, claro, o paciente já chegou complicado, não há dúvida, esse é um manejo mais claro, assim, o paciente grave, ele é internado, vai ser manejado de acordo com a sua gravidade, né? Com aquele órgão acometido. Não vai ter muita diferença aqui em relação a como é que maneja. Eu vou manejar aquela descompensação orgânica, né? E se ele chega chocado, como acontece na dengue, eu vou manejar com fluidos da mesma forma, né? Oferecer suporte de oxigenoterapia, enfim. De acordo com a forma grave como ela se manifestou, esse paciente vai ser internado, laboratório e manejo de forma grave, tá? Bom, lembrar que algumas pessoas têm um risco maior de ter manifestação extraarticular e gravidade, né? São chamados de grupos de risco. Eu falei um pouco já, por exemplo, recém-nascido, né? Idosos maiores de 65 anos, gestantes, também são considerados como grupos de risco para evoluir com complicação, menores de 2 anos, né? Então não só recém-nascidos, mas crianças pequenas também têm um risco maior. E especialmente pacientes com comorbidades. Então, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pneumopatas, pacientes que têm patologia de alguma coagulopatia em tratamento. Esses pacientes têm que ser manejados de perto. Então, ainda que eles possam ter alta e vão ter com alguma frequência naquele atendimento inicial, o ideal é que ele volte no serviço no dia seguinte. Você tem que vê-lo com mais frequência, porque ele tem um risco maior de complicar. Bom, as manifestações extraarticulares, né, a gente vai avaliar quais que são, e mesmo os sinais de gravidade, como comentei no slide anterior, isso tudo para poder entender se o paciente vai ser acompanhado ambulatorialmente, se ele vai ter uma observação intra-hospitalar, assim, inicialmente, com alta, depois do estado de exames, ou se ele já vai ser internado de cara, né? Então, via de regra, o paciente com chikungunya clássica, sem nada extraarticular, vai ter acompanhamento ambulatorial. Aquele com manifestação extraarticular vai ter alguns exames laboratoriais, observação intra-hospitalar ou local de atendimento de saúde, até que fique pronto os exames e defina que está tudo bem, vai ter alta. Se estiver alterado, vai caminhar para internação. E paciente que já está grave vai direto para internação, para exames também. Bom, quando eu falo de exames laboratoriais, exames clássicos mesmo que eu estou me referindo. Então, por exemplo, o paciente com quadro infeccioso febril agudo, normalmente vai ganhar lá um hemograma, um PCR, um VHS, função renal, eventualmente transaminases, né? Vai ter um pouco essa parte aí. O que eu espero encontrar na chikungunya? No hemograma, eu posso ter plaquetopenia, mas o mais comum é ter leucopenia e especialmente linfopenia. Essa é a marca mais frequente da chikungunya, tá? Provas inflamatórias frequentemente elevadas, PCR e VHS, também bem assim. Provas de enzimas musculares, né? Então, se eu for fazer aldolase, CPK, LDH, AST, são marcadores de lesão muscular, com alguma frequência eles vêm elevados também, não em nível de rabdomiólise, né? A gente não vai pegar CPKs de 1.000, 2.000, embora tenha casos descritos, sim, mas o mais comum é pouco elevados, mas bem elevados. E enzimas hepáticas também se elevam um pouco, né? Geralmente 3 até 5 vezes o valor da normalidade. Não é comum a gente encontrar elevação de 10 vezes. Quando encontra uma elevação nessa monta, é mais provável estar diante de uma manifestação extraarticular importante, uma hepatite mesmo, né? Uma ST, uma LT de 2, 3 vezes elevadas, não se configura uma hepatite, faz parte, às vezes, do próprio quadro da chikungunya mesmo, né? Então, de laboratório, o mais comum da gente encontrar é isso. Bom, então, diante disso tudo, eu estou com o meu paciente, já entendi que parece chikungunya mesmo, é suspeito, né? Eu vou pensar como é que eu vou fazer o diagnóstico para isso, e vou pensar agora como é que eu vou manejar esse paciente, né? Então, assim, diante na fase aguda do paciente, está com um quadro clínico menos de 2 semanas, o que tem que fazer com ele?
Como a maioria das vezes a principal queixa é a dor, o meu foco vai ser muito assim, bom, deixa eu entender a dor dele, a intensidade da dor, para eu poder prescrever alguma medicação. Então, é importantíssimo avaliar a intensidade da dor nesse momento. Lembrando que toda vez que eu estou na fase aguda, eu tenho que ter atenção especial a manifestações extra-articulares. Eu tenho que pensar isso no meu paciente para ver se eu tenho que ter algum cuidado a mais com ele. Caso não tenha, eu vou focar muito na dor, tá? Como é que eu foco, como é que eu trato essa dor? Eu não vou usar anti-inflamatório não esteroide nesta fase. Isso é importante. Assim como a gente não deve usar na dengue, a gente não deve usar na chikungunya. Por vários motivos, risco de sangramento. Nesse momento, a gente não tem certeza que a chikungunya pode ser dengue também, né? Então, não é uma droga segura numa infecção que possa evoluir com distúrbios de coagulação. Então, anti-inflamatórios não esteroides não estão indicados na fase aguda da chikungunya para controle da dor. Assim como não está, obviamente, aspirina, né? Então, eu vou focar mais no uso de analgésicos. Eu posso usar analgésicos simples ou analgésicos mais potentes, opioides. Detalhe aqui na fase aguda da chikungunya, eu não vou usar analgésico se necessário. Não é analgésico se tiver dor, é analgésico fixo. Então, o paciente chegou com dor, eu vou prescrever analgesia para ele fixa. Então, dipirona de 6 em 6 horas, paracetamol de 6 ou a cada 8 horas, tá? Vou evitar ibuprofeno nesse primeiro momento. Então, vou prescrever dipirona ou paracetamol fixos, se a dor for leve. Se a dor for moderada, eu posso avaliar essa intensidade da dor usando uma escala simples, né? A escala analógica da dor ajuda a avaliar dores leves, que o paciente, né, é uma dor até nível 2, de dores moderadas, até nível 7, e de dor mais intensas, né? Então, o paciente pode dar uma nota para a dor dele, ele pode ver qual carinha se identifica mais em relação àquele momento da dor dele, para você classificar a intensidade da dor. Então, dor leve, eu vou começar com analgesia simples, dipirona ou paracetamol. Dor moderada, geralmente eu vou usar as duas coisas, dipirona e paracetamol, intercalados. De tal forma que o paciente vai fazer dipirona, 3 horas depois toma paracetamol, 3 horas depois toma dipirona, já deu 6 horas, 3 horas depois toma paracetamol e aí vai. Essa é uma indicação bem precisa quando a dor é mais importante, de você usar a dose fixa da medicação, tá? Vamos imaginar que você está fazendo desta forma e a dor não está melhorando, o paciente vai ser reavaliado, né? Não melhorar a dor, você pode associar na dor moderada um opioide, por exemplo, tramadol ou codeína. Já na dor intensa, você vai começar já com um dos analgésicos, dipirona ou paracetamol, já associado com opioide, seja tramadol ou codeína. É claro, gente, que eu estou dizendo, essas drogas, temos que avaliar se o meu paciente pode tomá-las. Eu tenho que sempre olhar a interação medicamentosa, lembrar dos riscos associados, por exemplo, com o uso de opioide, né? No idoso, às vezes o idoso pode ter um pouco mais de sonolência, aumenta o risco de queda. Então, não está contraindicado, mas eu tenho que ter o cuidado na hora de prescrever, orientar bem o paciente ou a família sobre os cuidados relacionados àquela droga, né? Codeína está relacionada, por exemplo, à constipação intestinal, né, algumas pessoas. Então, tem que ter esse cuidado assim, de avaliar se é uma droga segura para aquela pessoa que eu vou tratar. Bom, esse paciente que está na fase aguda e não tem indicação nenhuma de ser internado, nem observação, nem nada, ele vai ser tratado em casa dessa forma e eu vou reavaliá-lo em 1 semana. E aí, ele vai dizer para mim se essa dor melhorou, teve uma remissão dela, né, ou se a dor ainda mantém. Se ele melhorou da dor, ok, suspende a analgesia, né, vai ser orientado a retornar caso algum sintoma volte aí. Se a dor persiste, eu vou prolongar meu tratamento por mais alguns dias, por exemplo, até o 10º dia, né? Eu posso, nesse momento, agora associar algumas coisas, orientá-lo, por exemplo, a fazer gelo no local da dor. Nunca vou orientá-lo a fazer calor, vou sempre orientá-lo a fazer gelo, tá? E posso, nesse momento, associar um opioide, caso não tenha sido associado. Mas o fato aqui é que eu vou dar mais uns 3, 4 dias de tratamento para depois reavaliá-lo novamente. E aí, depois de 10 dias, 11 dias de tratamento no total, não melhorou, eu já vou começar a pensar no tratamento da fase pós-aguda, que aí é um pouco diferente, tá? Então, não vou só permanecer usando as mesmas drogas, eu vou começar a considerar que agora esse paciente vai precisar de um outro medicamento. Ou seja, essa dor da fase aguda que está durando mais do que 10, 11 dias sem melhora. Tá? Então, na fase pós-aguda, que é aquele paciente que está com
com uma artralgia por mais de 2 semanas, eu preciso agora, nesse momento, entender como é que é a dor dele. Essa dor é uma dor que se localiza numa articulação e tem sinal inflamatório associado, então tem edema articular, por exemplo, né? É uma dor com características inflamatórias, então tem edema associado, o paciente tem rigidez matinal, a dor piora muito quando acorda de manhã. Isso sugere muito um padrão que a gente chama de dor inflamatória. Diferente de uma dor musculoesquelética articular, desculpa, de uma artralgia, né, que acomete regiões musculoesqueléticas ao redor da articulação, que às vezes o paciente não tem rigidez, não tem edema associado. Essa dor não é uma dor ela não é considerada como uma dor inflamatória. Ela é uma dor, na verdade, mais não inflamatória. Então, assim, para tornar mais simples, o que eu preciso entender eu tenho sinais que parecem de uma artrite ou não acontecendo nesse momento aqui, né? E, por fim, eu preciso também entender se a dor que ele está trazendo para mim, importante, tem componentes neuropáticos. Então, aí podemos usar aquela tabela, né, que eu mostrei, né, do DN4, das perguntinhas de dor neuropática, formigamento, agulhada, sensação de esfriamento local, coceira, enfim. Posso fazer o exame físico, né, com uma agulhazinha, com algodão e tal. Eu preciso entender se ele tem dor neuropática associada nessa algia toda dele, tá? Bom, se tiver só a dor musculoesquelética sem muito componente inflamatório, ou seja, sem artrite evidente, aí eu posso começar anti-inflamatório não esteroide nesse meu paciente. Então, só depois de 14 dias é que os ANIs vão estar indicados, especialmente ibuprofeno, que é o que a gente mais tem disponível, né, na rede pública também. Esse anti-inflamatório vai utilizar aí em torno de 7 a 10 dias. Tá? Eu posso até utilizar 2 semanas de anti-inflamatório nesse caso. Claro, também considerando as contraindicações clássicas de anti-inflamatórios. Eu não vou dar anti-inflamatório a um paciente que tem história de úlcera gástrica, por exemplo, né? Paciente que usa anticoagulantes, eu tenho que ter cuidado com isso. Mas se ele não tem contraindicação, nesta fase eu posso usar anti-inflamatório não esteroide. Mas se eu não puder utilizar, então eu vou manter a associação de analgésico com opioides aí para esse paciente, se não puder utilizar anti-inflamatório não esteroide. Bom, começa anti-inflamatório, vou reavaliar esse paciente aí em 10 a 14 dias. Se ele melhorou, eu vou manter esse anti-inflamatório pelo menos mais uma semana. Ou seja, eu tenho um tratamento aí de umas 3 semanas de anti-inflamatório. É claro que eu tenho que ter cuidado com isso, avaliar a função renal desse paciente, por exemplo, durante esse percurso de uso de remédio, né? Se ele melhorou, então mantém mais 1 ou 2 semanas e depois interrompe, pronto. Se ele não melhorou, aí eu posso associar drogas aí, tá? Eu posso associar opioide, posso associar mais um analgésico a esse anti-inflamatório, tá? E se ele não melhorou, aí vai também ser eu vou ter que ficar atento, será que ele não está com uma dor neuropática associada? Se eu não tiver feito o teste, agora eu vou fazer. Porque pode ser que eu tenha que dar para ele uma outra classe de drogas, são as drogas para dor neuropática, né? Ou então posso associar para ele, nesse momento, outras terapias, como, por exemplo, acupuntura, fisioterapia, pode estar bem indicada nesse momento também. O paciente fez o anti-inflamatório aí 10 dias e não está tendo melhora nesse quadro, né? Se ele começa a ter um componente inflamatório, então começa a aparecer mais sinais de artrite, aí eu posso suspender o anti-inflamatório e começar a corticoide, tá? Se ele já chega para mim na fase pós-aguda com um componente inflamatório, aí já é uma indicação para começar a corticoide já de cara. Geralmente a gente utiliza a prednisona, a droga de 0,5 miligrama por quilo por dia, no máximo de 40 miligramas por dia. Essa dose pode ser dada uma vez ao dia, por exemplo, na parte da manhã, lembrando que o ideal do corticoide é utilizar sempre depois de se alimentar, né? Nesse momento, eu posso dar corticoide associado a um analgésico simples, de pirona, paracetamol, né? Ou mesmo ao opioide, a depender da intensidade que eu avalie essa dor dele. Bom, vou fazer corticoide, porque ele tem artrite, né, associado, e esse corticoide vai ser utilizado por 4 semanas. A gente sabe que o corticoide, por mais do que 2 semanas, já começa a ter um risco, né, quando você faz a suspensão abrupta dele. Então, vou fazer 4 semanas da dose calculada, e a partir da 4ª semana eu vou começar a descalonar. Se ele teve melhor, obviamente, né? Com 4 semanas, vou começar a diminuir a dose até retirar totalmente. Uma regrinha assim para a gente fazer é diminuir 1/4 da dose a cada semana, tá? Então, são 4 semanas de dose plena
e as outras 4 semanas, basicamente, vai diminuindo até chegar à suspensão do corticoide. Bom, se ele tem a dor neuropática presente, além das outras dores, o ideal é que eu associe outras drogas. A dor neuropática, a gente não vai responder a corticoide, não vai responder a anti-inflamatório, não vai responder a analgésico, a tramadol, não vai responder. O ideal é que a gente utilize algumas outras classes, né? As mais recomendadas, assim, vão ser os antidepressivos tricíclicos, observando, obviamente, as suas contraindicações em alguns casos, né? Pessoas que não vão poder tomar, ou por interação medicamentosa, ou por alguma doença de base, mas amitriptilina ou nortriptilina, ou anticonvulsivantes, né? Especialmente gabapentina, pregabalina, ou, mais comumente, carbamazepina. Também respeitando contraindicações, se houver, né? O tratamento da dor neuropática, diferente das outras dores, é um tratamento que não só é uma droga diferente, mas que ele é um pouco mais lento a resolução. O paciente tem que estar informado disso. Ele vai começar a tomar hoje e melhorar daqui a 2, 3 dias. Vai demorar, é mais lenta essa melhora, né? A gente espera que ele melhora a partir da primeira semana, especialmente com uns 10 dias de uso. É lento mesmo. Isso é importante, porque se ele não tiver melhora com isso, eu vou precisar, a partir, né, de uns 10 dias, pelo menos, 7 a 10 dias, eu vou precisar aumentar a dose desses medicamentos. E se não melhorar, eventualmente, até depois de 2 semanas, realmente não vai responder. Eu vou suspender e depois pensar em outras drogas aí, se for o caso. Bom, na fase pós-aguda, com alguma frequência, esse paciente vai precisar de exames laboratoriais para acompanhamento. Primeiro, porque ele pode complicar. Segundo, porque essas drogas podem trazer alterações, né? Então, o paciente vai fazer, eventualmente, ureia e creatinina, vai fazer hemograma algumas vezes, pode ser necessário fazer transaminase. Cada caso vai ser um caso, tem que avaliar isso individualmente. Mas, com alguma frequência na fase aguda, o paciente precisa ser revisto, e não só para ver se melhorou clinicamente, mas também para a vista laboratorial, tá? Lembrar, mais uma vez, fiquem sempre atentos às contraindicações a qualquer uma dessas classes de drogas que eu comentei aqui no tratamento, tá? Bom, e passando na fase crônica agora, por fim, na fase crônica, esse paciente então tem uma dor que persiste por mais de 3 meses, eu vou tratar como quadro de dores, assim, de forma geral, inicialmente, porque o meu objetivo é começar as drogas específicas para a fase crônica da chikungunya. Então, assim, o paciente está na fase crônica, se ele está vindo em acompanhamento, eu vou mantendo as drogas, que ele está continuando com dor, não tive como suspender em momento nenhum, vou manter o que ele está usando, né? Opioides, analgésicos e tal, geralmente é isso, e vou começar a planejar o início de hidroxicloroquina, que é a droga de escolha na fase crônica, tá? Lembrar que a hidroxicloroquina é uma droga que tem uma contraindicação muito importante, que é a retinopatia. Então, não podemos começar a hidroxicloroquina sem ter uma avaliação oftalmológica prévia. Isso complica um pouco o uso da droga, eu sei disso, mas é a droga que mais ajuda o paciente na fase crônica. Então, se vocês forem manejar alguns pacientes nesse momento, a ideia é preparar para isso. Vai pedindo avaliação oftalmológica, enquanto ele está usando os analgésicos e opioides dele, a avaliação oftalmológica veio tranquila, não tem nada na retina, eu vou poder começar a hidroxicloroquina, tá? A hidroxicloroquina, ela é uma droga que vai ser utilizada, a ideia é utilizada por 3 meses. Então, a gente começa a droga, 2 semanas vai avaliando o paciente, ver se está melhorando, né? 8 semanas depois que eu comecei, ou seja, no segundo mês, eu vou ver como é que ele está. Se ele melhorou, eu vou manter mais 1 mês essa droga. Se ele não melhorou com 2 meses, eu vou suspender a hidroxicloroquina e vou dar a segunda opção terapêutica na chikungunya crônica, que é o methotrexate. Outra droga que ajuda muito a aliviar a dor do paciente. É uma droga um pouquinho mais complexa, porque o methotrexate é o imunossupressor, né? Então, o paciente vai ter que fazer um raio-x de tórax primeiro, ter que fazer um PPD, né? Vai ter que fazer sorologia para hepatites, sorologia para HIV, antes de começar a usar o methotrexate. Eu só estou trazendo isso para vocês porque pode ser que o manejo vai ser feito aí mesmo, né? Então, você já pode se preparando, às vezes, na fase crônica, com esses exames todos para o paciente, pode ser que ele precise utilizar o methotrexate em algum momento, tá? Não melhorou depois de usar o methotrexate, realmente vai ter que encaminhar esse paciente. Primeiro para diagnóstico diferencial e segundo para um manejo mais específico imunobiológico. Aí já foge muito da alçada, né? Assim,
do corpo clínico geral. Aí vai ter que caminhar para um reumatologista, caso não melhore com até methotrexate, né? Então, assim, dá para a gente ir até o methotrexate. Além disso, não é ideal. Aí vai ter que ser reencaminhado mesmo. Nesse momento da fase crônica, o paciente tem mais risco de ter alteração articular. Então, vale a pena o exame de imagem, pelo menos um raio-x, para ver se já tem sinal de erosão, alguma coisa assim. Eventualmente, até ultrassom, ou quem sabe até ressonância, para avaliar melhor essa parte musculoesquelética, tendo sinovite, comprometimento de lesão, tendão. Isso muito vai ser ditado, gente, pelo nível de comprometimento que vocês estão entendendo que o paciente tem, o nível de dor que ele tem, de limitação funcional, né? Às vezes, só de usar a medicação vai melhorar, mas às vezes você percebe que parece ter uma lesão mais importante ali. Aí vai ter que entrar com o exame de imagem para ter mais clareza disso. E, às vezes, diante de uma lesão importante, também vai fugir um pouco desse manejo, vai ter que encaminhar mesmo para um reumatologista ou até mesmo para um ortopedista, a depender do nível de lesão, assim, né? Mas a fase crônica, via de regra, só para chamar a atenção que o manejo, ele acaba incluindo drogas muito diferentes, né? Hidroxicloroquina e methotrexate. Então, gente, só para reafirmar como é importante vocês pontuarem em que momento o paciente está da doença, aguda, pós-aguda ou crônica, porque as drogas mudam, né? Eu tentei deixar bem claro assim, qual droga utiliza em cada classe, isso está muito também explicado no manual, porque o paciente vai se beneficiar mais se ele for tratado com aquela droga mais indicada. Inclusive, uma coisa muito interessante de chikungunya é que se o paciente chegar para você pela primeira vez na vida, assim, já na fase crônica, e você fez o chikungunya porque ele está com uma dor persistente e tem uma sorologia positiva, mas não foi pego lá no início, esse paciente vai já ser um candidato à hidroxicloroquina, inclusive. É claro que você não vai começar de cara, porque tem que preparar um pouco isso, mas você vai começar com analgésico, opioide, mas já pode imaginar que ele vai precisar de hidroxicloroquina, com quase 100% de certeza, porque é uma dor que não vai ser manejada facilmente só com as drogas das outras fases, né? Só para você entender o tanto que essa diferenciação é fundamental e importante no manejo. Bom, gente, estou quase acabando, tá? O diagnóstico laboratorial da chikungunya, então, agora, saindo um pouco dos exames gerais, pensando mais no exame específico, ele pode ser feito basicamente de duas formas, né? A depender um pouco da fase da doença que eu tiver. O diagnóstico é importante, especialmente quando tem outras arboviroses circulando, né? Assim, em alguns casos é interessante saber se foi dengue ou se foi chikungunya mesmo, né? Por exemplo. Então, eu tenho duas possibilidades de diagnóstico laboratorial específico. Ou eu vou encontrar o vírus, ou eu vou encontrar anticorpos contra o vírus. Então, a depender da fase da doença que eu estou, então, a doença inicial, fase aguda inicial, até o 5º dia, podendo até o 8º dia da doença, eu posso pesquisar o vírus no sangue. Então, vou fazer coleta de exame e pedir PCR para chikungunya. O PCR vai identificar a presença do genoma do vírus, né? O ideal é nos primeiros 5 dias, mas até 8 dias o exame também tem uma chance enorme de dar positivo, tá? Agora, se eu passei desse momento da doença, eu já estou na fase pós-aguda, ou já estou com mais do que 10 dias de doença, o PCR geralmente não vai vir positivo. O ideal vai ser fazer a sorologia, né? Aí o método mais utilizado é o ELISA. O ELISA permite dizer para você se tem anticorpos positivos, são da classe IgM ou IgG, isso ajuda um pouco também a entender em que momento da doença a gente está. Então, esse exame, por exemplo, é super importante na fase crônica, em que o paciente não teve diagnóstico de chikungunya previamente e vai ter lá um IgG positivo, certamente, né, na fase crônica. Podendo até ter um IgM ainda positivo. O IgM pode persistir por alguns meses, né? Há 3 meses ou até 6 meses de um IgM pode persistir positivo. Inclusive, até comentei com vocês, quanto mais tempo positivo IgM, parece que mais risco de evolução para a forma crônica, né? Bom, o método ELISA, então, é o ideal para a gente fazer diagnóstico a partir aí de 8, 9, 10 dias de doença. O ELISA pode ter reação cruzada com o dengue, isso é importante a gente saber, né? Embora sejam vírus de famílias diferentes, a técnica ELISA é uma técnica que tem algumas falhas na própria técnica mesmo. Então, dengue e chikungunya podem ter reação cruzada por conta disso, no ELISA. E existem técnicas mais aprimoradas, como MEC-ELISA, por exemplo, que aí consegue diferenciar mesmo se é dengue ou se é chikungunya. Mas só para saber que existem situações de reação cruzada, tá? Entre dengue e chikungunya. Como é que eu vou diferenciar isso depois?
ou PCR, que foi coletado também, ou depois como é que ELISA em situações mais específicas. Mas como é que então faz o diagnóstico da chikungunya? A depender da minha fase de doença, nos primeiros dias eu vou pedir o PCR, a partir do 8º, no 10º dia eu vou pedir sorologia, ELISA, IgM e IgG. Eu posso pedir esses exames em quais materiais? Basicamente, no sangue mesmo, né? Sangue ou soro é o que eu faço o exame. Mas eu posso fazer também no líquor. O LACEN faz análise de PCR, né, de genoma viral, no líquor. Eles não estão fazendo sorologia no líquor, mas a análise do genoma faz. Idealmente, essa análise pode ser feita no líquor, idealmente até a segunda semana, mas até 4 semanas de doença consegue identificar fragmentos do vírus no líquor. Então, quadros na fase pós-aguda, com complicação neurológica, que se é necessário coletar um líquor, o diagnóstico pode vir através de um exame de PCR pelo próprio líquor, tá? Lembre-se disso. Fragmentos de tecido, né, em casos de biópsia, isso acaba sendo mais importante, às vezes, nos casos que evoluem mal, também tecido pode ser enviado para fazer pesquisa de vírus, tá? Então, o diagnóstico de chikungunya é feito dessa forma. Eu só quero lembrar aqui, nos finalmente, de umas situações clínicas mais especiais, tá, de chikungunya. Então, assim, atenção para a gestante, né? A gestante pode ter maior risco de gravidade. Ela se manifesta clinicamente na gestante igual em qualquer outra pessoa, mas o risco de complicação é maior, tá? O manejo da gestante pode ser um pouco mais difícil, porque é mais difícil manejar medicamento em gestante. Não é qualquer droga que a gestante pode tomar, por exemplo, né? Então, às vezes, pode ser que a gente não tenha tantas opções terapêuticas na hora que vai tratar os diversos tipos de dores na gestante, né? Em relação ao recém-nascido, existe o risco de transmissão vertical, sim, especialmente se a infecção acontecer, né, no final da gestação, especialmente aí uma semana no período do parto ali. Na verdade, no período periparto, o risco de transmissão até de 50%, né? E a chikungunya no recém-nascido, ela geralmente já manifesta nos primeiros dias de vida. O RN vai começar a ter alguma manifestação no 3º, 4º dia de vida. Pode ter rasgo cutâneo, aquele RN, que na RN, obviamente, a gente não vai conseguir identificar, né? Artralgia, então, é o RN que chora muito, né? Tem uma síndrome álgica a esclarecer, pode ter febre, pode ter edemas, pode ter rasgo cutâneo. E existe um risco de mortalidade considerável no recém-nascido, né, com chikungunya. Em relação à gestante, então, pode ter a transmissão vertical, não tem diferença a via de parto, então não vai mudar isso para a gestante, tá? E não tem contraindicação ao aleitamento materno. Agora, uma gestante de chikungunya, seja durante o pré-natal ou no período periparto, precisa ser acompanhada mais de perto, porque ela tem um risco maior de complicar. Lembre-se sempre disso. Tanto de fazer manifestação extra-articular, quanto de evoluir para a forma grave, tá? Os RNs, já comentei um pouco, né? Eles podem manifestar, aliás, com alguma frequência, né? Vão ter uma doença sintomática nos primeiros dias de vida, com risco de evolução para formas graves, manifestações extra-articulares, terminal nervoso central, por exemplo, miocardites, né? E o risco, né, posteriormente, de ter, especialmente quando compromete o sistema nervoso central, de ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Isso também está descrito, né, como um risco maior, assim. Crianças, também temos detalhes interessantes, que as crianças podem ter manifestações clínicas um pouco diferentes, às vezes podem vir sem febre, às vezes a artralgia não é tão localizada, é uma coisa mais difusa, é uma síndrome hiperálgica difusa. A chikungunya vai entrar no diagnóstico diferencial das doenças antemáticas febris na infância, né? Então, atenção, vocês que estão atendendo, às vezes, crianças que chegam com rash febril, e estou diante de um momento tendo chikungunya, eu tenho que considerar, além de tudo que eu considero, né, exantema súbito, edema infeccioso, né, toda aquela história, a chikungunya, né? Assim como eu já considerava dengue, por exemplo. Eu tenho que também lembrar que chikungunya é uma possibilidade, tá? E a criança tem outra particularidade que eu acho que é a dificuldade de você avaliar a dor na criança, né, especialmente crianças pequenas. Então, às vezes é necessário utilizar algumas outras ferramentas para entender qual é o nível de dor da criança, se ela está alterando, por exemplo, comportamento, se ela está alterando o padrão de alimentação, se ela está mais quieta. São coisas que ajudam a gente a entender que está acontecendo um padrão de dor mais importante, né? Às vezes é difícil avaliar a dor na criança e por isso o tratamento pode ser um pouco mais difícil, né? Mas crianças não têm essa particularidade, tá? E por fim, os idosos. Assim, os idosos têm um risco maior de complicar,
mais gravidade, mais manifestação extra-articular, né? Muitas vezes o paciente, por exemplo, o idoso pode vir com uma algia, né, crônica sem febre, por exemplo. Estou com dor articular crônica e de repente você vai ver a chikungunya, né? E não teve febre em importante momento nenhum, por exemplo, né? E idoso, aí vem uma coisa que eu acho mais especial da gente pincelar, é que ele pode descompensar as doenças de base. Então, fique muito atento ao acompanhamento do idoso, ele precisa ser visto mais vezes, né? Compensem bem as doenças de base dele, avaliem bem clinicamente, laboratorialmente, as doenças de base, para ver se estão descompensando, orientem bem o paciente e a família sobre os sinais de alerta para descompensação e procura pelo atendimento imediato, caso isso aconteça, né? Bom, então, gente, finalizando, eu queria trazer algumas coisas, considerações finais aqui para vocês, para depois a gente passar para a discussão, se vocês precisarem. Primeira coisa, chikungunya é uma doença que, como 70% das pessoas ficam sintomáticas, a chance de ter grandes surtos é grande, né? Então, vamos ficar atentos, se começa a aparecer caso, eu não posso esquecer de chikungunya. Tudo que eu vou atendendo que se encaixe como possível de chikungunya, tenha sinais que entram na definição do quadro suspeito, eu tenho que lembrar disso, para poder pedir exame pertinente, seja PCR, sorologia, orientar meu paciente, ter um manejo adequado deles, né? Porque eu espero que aconteça coisas assim. Chikungunya é uma doença infecciosa febril que tem algumas particularidades, né? A artralgia, a intensidade da artralgia, né? A questão do paciente ter diminuição da mobilidade, a dificuldade até de força por conta de tanto que dói, né? A acompanhação das alterações do humor, que às vezes vem com os quadros, a questão da doença poder ser bem arrastada, né? Semanas, meses, isso diferencia ela de outras coisas, né? Então, tenham isso em mente quando vocês pensarem na doença também. Mais uma coisa, chikungunya pode agravar e levar ao óbito. Não esqueçam disso. Não é uma doença tão benigna como se pensava anteriormente, não. Tá? Tem que ter isso em mente e procurar a pista no meu paciente que ele está agravando ou que tem um potencial de agravar. Como fazer isso? Atenção ao grupo de risco, né? Atenção ao exame de laboratório em pacientes que possam ter indicação para isso e ao quadro clínico do paciente mesmo, né? Bom, é uma doença também que vai trazer uma sobrecarga ao sistema de saúde, porque muito paciente vai ter fase crônica, essa é uma particularidade que é interessante dela, né? Então, ou seja, os serviços, de forma geral, vão ter que pensar em uma forma de organização para isso, porque o paciente fica voltando no serviço com alguma frequência, né? E às vezes o paciente vai precisar de algumas coisas especiais, às vezes cadeiras mais disponíveis, cadeira de rodas, você não está dando conta de andar mesmo dentro do posto, né? Então, você tem que avaliar o que tem que ser feito em termos de alterações, né? Capacitações e tudo mais, porque é uma doença que vai trazer essas consequências, essas alterações com alguma frequência, né? Eu acho que essas coisas que eu estou trazendo atenção para vocês, está tudo muito bem descrito no manual também. Então, depois, gasta um tempinho aí de vocês lendo o manual. Ele é bem claro, assim, bem explicativo assim, sobre como faz o manejo. Tem as doses das drogas todas lá, inclusive das drogas mais difíceis de utilizar, está tudo muito bem explicado lá, tá bom?